A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. O tema é dízimos e ofertas e hoje nós estaremos aprendendo qual o benefício, o que acarreta em nossas vidas nós sermos dizimistas e ofertantes fiéis e o que acarreta em nossas vidas quando deixamos de ser dizimistas e ofertantes fiéis. Em Malaquias 3:9 está escrito assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Nós não podemos optar por sermos infiéis a Deus, para não vivermos maldição em nossas vidas. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós ficamos desprotegidos. Nós lemos em Malaquias 11: e por causa de vós repreenderei o devorador. Então a palavra do Senhor é clara, quando diz que o devorador só é repreendido por causa daqueles que são fiéis. Então o cristão fiel, ele tem a bênção, e o cristão infiel tem a maldição sobre sua vida. Em Ageu 1:6 está escrito assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saquetel furado. Então Deus, nesse trecho da palavra, ele está perguntando ao povo como que eles podem viver com tanto luxo enquanto a casa dele estava em ruínas. Então, quanto mais eles trabalhavam para si mesmos, mais, não colocando o dízimo na casa de Deus em primeiro lugar, menos eles tinham. Então é isso que acontece na vida do infiel. Em Mateus 6:33 está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, hoje em dia, muitas pessoas, elas vivem maldições em suas vidas financeiras porque roubam o Senhor nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, a porção santa que Deus reservou para si, quando você retém o dízimo, você comete roubo. Quando você toma alguma coisa que pertence a outrem, você é um ladrão. Nós temos essa passagem bíblica em Lucas 16, do versículo 10 ao 15. Em Mateus 6, versículo 20, está escrito assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, devolver o dízimo quebra a maldição financeira sobre a sua vida e a vida da sua família. Então, aqueles que roubam a Deus nos dízimos estão debaixo de maldição. Devolver o dízimo é a prova de que você crê na palavra de Deus. Nós temos exemplo bíblico em Deuteronômio 28, do versículo 15 ao 68. Outro exemplo interessante que nós temos na Bíblia está em Atos 5, do versículo 1 ao 11, que são os exemplos de Ananias e Safira. São pessoas que viveram a maldição por não entregarem aquilo que haviam prometido. Então aqui a mentira e a avareza fizeram eles mesmos se transformarem em maldição. Então aquilo que era para ser bênção se transformou em maldição. O julgamento de Deus sobre Ananias e Safira produziu choque e medo em todos os cristãos. E eles perceberam como Deus leva a sério o pecado. Em Apocalipse 22:15 está escrito: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Em Efésios 5:5 está escrito: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento,
o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em Joel 1,4 está escrito assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Em Joel 2,25, a Bíblia nos diz: restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. O migrador, o cortador, o devorador e o destruidor, eles só têm legalidade para agir na vida dos cristãos que são infiéis nos dízimos e nas ofertas alçadas. E segundo Joel, eles fazem parte do exército de Deus. O que isso quer dizer? O Senhor que dá permissão para que eles agirem na vida, que eles ajam na vida do infiel. Então, é um exército de cortador, migrador, devorador. Então, quando a pessoa deixa de ser dizimista e ofertante, fiel, então vai cada vez ficando pior. Aí vem o cortador, aí vem o migrador, aí vem o devorador. Então, é uma coisa assim que não tem fim. Então, cada vez mais a pessoa vai ficando pior financeiramente, não tem prosperidade e não sai daquilo. Como a palavra nós lemos agora, que mesmo o salário que recebe, parece que recebe num saquetel furado, parece que é num saco vazio, que não rende, você não consegue fazer nada. Parece que você recebe e dali a um pouco seu dinheiro sumiu e você não sabe nem no que gastou. Você fica assim sem controle. Isso daí é uma maldição por às vezes as pessoas não serem fiéis nos dízimos e nas ofertas na casa do Senhor. Então é o Senhor que dá permissão para que eles ajam na vida do infiel. Então, nós vimos agora o que acarreta na vida do cristão infiel. Então, daqui para frente, nós vamos ver agora o que traz de bênção os dízimos, o que acarreta quando você é um dizimista e ofertante fiel à casa do Senhor. Em Malaquias 3,10 está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ser dizimista é reconhecer que Deus é o dono de tudo. Isso está em Salmos 50, do versículo 10 ao 12. Em Romanos, está escrito, em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, e de tudo aquilo que ele nos dá, nós devemos devolver a fidelidade, o santo dízimo e as ofertas, para que a obra dele continue crescendo, para que o evangelho alcance a toda criatura. Foi assim que Jesus nos ensinou. Em Marcos 16:15 está escrito: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, um dízimo nada mais é o quê? Manter a obra do Senhor, ou seja, em igrejas que não têm sede própria, que dependem de pagar aluguel, para pagar aluguel, água, luz, as despesas, para ajudar as pessoas necessitadas, com cestas básicas, enfim, denominações assim que tem pessoas que vivem da obra, que trabalham na obra, então precisam
do seu salário. Então, o dízimo e as ofertas alçadas, elas envolvem toda a parte monetária financeira da instituição, da denominação, ou seja, da igreja, da casa do Senhor. Então, como ir pregar o evangelho a toda a criatura se não tiver fundos monetários para fazer o ID, né? Para mandar os missionários, né? Em outras cidades ou em outros países para pregar o evangelho. Tudo isso tem um custo. Então é através dos dízimos, né, do fundo, né, monetário da igreja, dos dízimos e das ofertas, que é retirado para fazer todo esse remanejamento. Então o dízimo, ele pode ser a causa da bênção ou da maldição na vida de um cristão. Em Provérbios 3, do 9 ao 10, está escrito assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 28, 1-2, está escrito assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então é promessa de Deus que aqueles que ouvem e guardam seus mandamentos sejam abençoados. Então não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Em Malaquias 3:10, Deus diz que abrirá as janelas do céu e derramará sobre o fiel aquela bênção tal que dela advém a maior abastança. E nós não podemos duvidar que realmente Ele fará isso acontecer em nossas vidas, porque em Malaquias 3:10 Deus fala: fazei prova de mim. Então Ele fala: traz, né, os dízimos e as ofertas e fazei prova de mim. Então espere e verás, né? Então faça a prova para ver se o Senhor não cumpre com a palavra, né? Então o Senhor mesmo, Deus mesmo, está fazendo para que façamos prova, né, das bênçãos dele sobre as nossas vidas, sobre os dizimistas e ofertantes fiéis. Em Deuteronômio 14, 22 ao 23, está escrito assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali habitar o seu nome, comerás os dízimos do seu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, nós não podemos devolver o dízimo pensando em recompensa. Porém, o próprio Deus nos garante essas bênçãos, se nós formos fiéis aos seus mandamentos. É bíblico. Em Malaquias 3:11, fala: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus diz que verão a diferença do justo e do ímpio. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Em Malaquias 3:18 está escrito. Então a Bíblia, nós temos outro exemplo a respeito dos dízimos e ofertas, sobre a viúva pobre, que ela lançou 2 leptos, que era na época uma moeda romana, assim, um valor insignificante, né? Então nós temos a história dessa viúva pobre em Lucas, capítulo 21, versículo 4. Em diante fala sobre a história da viúva, né?
Então, aos olhos de Deus, aquela viúva pobre, sozinha, ela deu mais do que todos os ofertantes somados. Então, como que isso é possível? Se a moeda que ela lançou, esses 2 leptos, era uma moeda romana insignificante em valor. E como aos olhos de Deus, ela deu mais do que todas as ofertas, todas juntas, né? Somadas todas juntas. Então, a oferta para Deus não pode ser daquilo que sobra ou daquilo que faz falta. Porque se a oferta não tiver valor para a pessoa que a dá, como terá valor a Deus? Então, o valor daquela oferta da viúva era maior do que todas as ofertas somadas, porque não era feita de sobras ou de trocos, e sim da única moeda, do único dinheiro, do único sustento que ela possuía naquele momento. Então, o que nós podemos aprender com isso? Que ninguém é demasiadamente pobre que não possa ofertar. Até o pobre pode dar mais do que o rico. A oferta tem de custar para o ofertante. Ali, naquele momento, Jesus poderia ter dito àquela viúva: mulher, a sua oferta é tão insignificante para as enormes despesas deste templo que não fará a menor diferença você ofertar ou não esses 2 leptos. Esse dinheiro é muito mais importante para você do que para o templo. Ele podia ter falado para a viúva: fique com ele. Então Jesus também poderia ter lhe dito: olhe, já que a senhora quer ofertar, vamos dividir. A senhora dá 1 lepto para o templo e fica com o outro, como ela ofertou 2 leptos, né? Então, mas Jesus, mesmo sabendo que aquele era o único sustento daquela mulher, né, daquela viúva, era a única oferta dela, porque a oferta é o maior ato de adoração do ser humano, e Deus sabia que ela só tinha aquilo. Então, desde que feito, claro, dentro desse critério, né? Então, isso confirma um princípio bíblico também sobre o modo de ofertar. Nós temos também o rei Davi, que foi fazer a sua oferta. E na época, um homem chamado Araúna sentiu-se honrado com a presença de Davi e deu-lhe tudo o que seria necessário para ofertar, os animais, as lenhas, mas o rei Davi fez questão de comprar tudo aquilo e disse, em 2 Samuel 24 tem essa passagem: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, que não me custem nada. Então Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata e ofertou ao Senhor. Então Deus recebeu aquela oferta e abençoou todo aquele povo, porque havia nela um grande custo envolvido. Então toda oferta na casa do Senhor, ela precisa ter um grande valor para o ofertante. No caso aqui de Davi, ele era um rei e era próspero. Ele podia muito bem ter aceitado toda aquela oferta daquele homem de Araúna e dessa mesma maneira ter passado para a casa do Senhor, mas ele não. Como ele tinha possibilidades, ele comprou, ele fez questão de comprar e ofertar. Então Deus recebeu, porque ele honrou a casa do Senhor. No caso da viúva pobre, ela só tinha aquilo, mas ela deu de coração. Ela falou assim: eu só tenho aquilo, mas eu vou dar. Então Deus também se alegrou. Por quê? Porque não foi sobra, não foi resto, foi de coração. E aqui também Davi ofertou de coração. Então, porque se não tiver valor para o ofertante, como terá valor para Deus, que é o possuidor de todas as coisas? Então, quando a pessoa assim adora o Senhor, de maneira alguma passará por necessidade, porque Jesus diz: dai
e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medes, vos medirão a vós. Pois mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós temos essa passagem em Lucas 6,38 e em Atos 20:35. Então aqui ficou bem explicado que ninguém é pobre demais que não pode ofertar, como temos o exemplo da viúva pobre, que mesmo na situação que ela estava, ela deu. O rei Davi, mesmo próspero, ele fez questão de comprar e ofertar, não aceitou no caso seria assim um presente, uma esmola, e ele não aceitou passar dessa maneira para o Senhor. Então ele fez questão de comprar e passar para a casa do Senhor e ofertar na casa do Senhor. Então nós temos que ser desse mesmo modo, desse mesmo exemplo. Mesmo que não tivermos, dar, mesmo que for com sacrifício, dar com o coração, dar aquilo que com certeza Deus proverá. E nunca darmos o que sobra, sempre do valor bruto, do que recebemos e tiramos os 10% de dízimos e as ofertas, e com certeza Deus honrará e nunca faltará as coisas assim na sua vida. Amém? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o modo de dizimar e ofertar. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita e eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.